Sabe uma coisa que leva as digníssimas ao apaixonamento? Ter saca, 3 pontinhos, nagem. Ter coisas que não poderiam ter entre eles. Por quê? Os estudos mostram uma coisa bem interessante, que quando você compartilha com uma pessoa do sexo, 3 pontinhos, oposto, ainda que vocês não tenham nada, determinados conhecimentos, fatos que só vocês dois sabem que existem, isso vai gerando em vocês o desejo para intimidade física. O fato de vocês compartilharem entre si algo que mais ninguém sabe cria uma aproximação emocional, um vínculo emocional, sabe? Uma lealdade um com o outro tão grande, principalmente se essa coisa é algo que não deveria estar acontecendo, que leva os dois a terem vontade de ter intimidade um com o outro. Isso sempre acontece. Então, muitas vezes, quando você tem um tipo de conversa que não deveria estar acontecendo, isso vai desenvolver o desejo para intimidade entre vocês. Então, por isso que as digníssimas, quando elas gostam de fazer tanta coisa errada, porque ela vai criando com o homem esses vínculos que acabam culminando no desejo. Talvez você não acredite, mas é verdade. A gente vai ver um vídeo aqui que vai ilustrar muito bem isso. Essa moça está relatando: estou noiva de um homem que eu rejeitei por 2 anos. Na fala dela, que aparentemente é uma história de grande amor, romance, existem indicativos sobre isso que eu estou falando para você e é que eu quero trazer. Vamos assistir esse vídeo aqui ao lado, depois a gente vai voltar com alguns comentários bem importantes sobre a questão. Eu estou noiva de um homem que eu rejeitei durante 2 anos. Já vai aparecer os caras chatos aqui. Eu sei que vocês vão aparecer, mas vocês não vão conseguir. Gente, o meu noivo é a prova de que um homem crente, paciente e bem posicionado e cheiroso, ele consegue coisas maiores do que olho nenhum viu, nem ouvido ouviu. Livro de Inventários, capítulo 3, versículo 7. Para eu poder explicar essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e eu preciso explicar o porquê que eu estava rejeitando ele, né? Mas basicamente, eu e o Carlos, a gente se conheceu em 2019, ou seja, há quase 5 anos atrás. Quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de chegar na faculdade, ou seja, eu era totalmente novata. O Carlos é 7 anos mais velho do que eu, então isso aí já é uma diferença de idade que eu sempre quis negar, porque meu pai é 14 anos mais velho do que a minha mãe, e eu falava assim, cara, olha, eu acho que eu vou estar querendo uma pessoa assim um pouco mais perto da minha idade, né? Geração um pouquinho mais perto. E ele estava se formando já, ele estava se formando em teologia e eu estava entrando na faculdade de música. E aí, assim, a gente tinha algumas diferenças, a começar pela diferença de religião. Agora tá tudo certo, tá tudo acertado, mas no começo era uma coisa que eu ficava assim, pô, né, o menino, tipo, adventista, eu presbiteriana, isso aqui é uma coisa que não vai estar rolando muito. Se bem que quando eu fui estudar na faculdade adventista, a minha avó, ela disse assim, você vai sair de lá casada com um pastor adventista. E eu falei assim, não, vó, não, muito diferente, não, nada a ver. Nunca diga que dessa água não beberei, entendeu? Até porque eu também dizia que eu nunca ia me relacionar com carioca, porque eu era preconceituosa. Adivinha? Ele é o Carlinhos, E tinha outra questão que a gente não se conversava, a gente só se via em alguns lugares e se cumprimentava, a gente tinha muitos amigos em comum, mas nós mesmos, nós não éramos amigos. A gente tinha uma admiração secreta um pelo outro, tipo assim, um passava e falava assim, pô, que legal ele, né? Um menino mó crente, né? Eu achava, ele pregava nos eventos lá, das coisas da faculdade, e eu ficava assim, nossa... Ele é inteligente, né? Um homem inteligente, ele desperta atenção. Mas aí, em 2019, ele se formou. Em 2020, teve pandemia. Então, cada um foi para um canto. Ele voltou pro Rio de Janeiro, eu voltei pra minha cidade, né, no interior de São Paulo. E a gente meio que começou a fazer uma amizade ali pelo Instagram. E aí eu percebi que ele tinha um interesse, só que eu ainda tava com aquela questão, algumas questões ali dentro de mim, né? Tipo assim, tinha de idade, religião, nisso que a gente começou a fazer essa amizade ali, ele começou a me convidar para vários cultos online, onde ele ia pregar, e aí eu iria cantar, e estudos bíblicos, e pequenos grupos, coisas assim, e eu ia. Só que assim, ele não continuava muito a conversa, sabe? Ele não tava dando em cima de mim, ele só tava ali e ele, tipo, olha, participa das coisas, não tava assim, muito em cima, entendeu? Só que aí chegou um momento em que ele começou a flertar comigo de brincadeira. E aí eu fiquei, tipo... E agora, o que eu faço? Porque assim, flertar de brincadeira é um negócio assim que, não sei vocês, mas se começar a flertar de brincadeira, você já fica assim, E aí eu rejeitava ele de brincadeira também, de tipo assim, cara, como que a gente vai casar se você é adventista e eu, sabe?
Entendeu? Aí, só que aí chegou uma hora que, como realmente eu era finzinha dele, eu dava uma corda de tipo, ele falava assim, cara, se você casar comigo, eu te levo café na cama todos os dias, eu faço massagem nos seus pés. Se você casar comigo, nosso casamento vai ser muito legal, porque a gente vai poder fazer tudo aquilo que a gente quer e a gente vai colocar coisa do Senhor dos Anéis, porque nós dois somos muito fãs do Senhor dos Anéis, ele muito mais do que eu, inclusive. E eu sei que vai ter muita gente que vai querer vir me julgar, gente, só que, cara, não foi assim, uma coisa absurda, entendeu? Tipo assim, ele era uma pessoa que tava ali, mas que realmente eu não olhava e falava assim, nossa, não, mas eu acho que um dia, será? Não, sabe? Era aquela coisa assim, tipo, os dois estavam brincando, só que aí teve um dia que ele falou assim, não, mas é sério, tipo, eu realmente, se você quisesse, eu queria, só que eu falava assim, mano, como que a gente vai começar um relacionamento à distância, assim? Tipo, eu nem te conheço direito. Então vocês entendem que eu tinha um motivo pra não querer entrar nisso agora? Vale ressaltar que nesse meio tempo, ambos tiveram um relacionamento. Tipo, um relacionamento curto, mas, tipo, tiveram um relacionamento. E nenhum dos dois era o tipo de pessoa que ficava ficando com um monte de gente, tá, gente? Porque os dois eram realmente, assim, muito crentes. Então, cada um tava focado na sua vida, na sua família, tava tendo pandemia. Então, assim, a gente não tava conversando com um monte de gente, ninguém tava tirando pra tudo quanto é lado, entendeu? Era um negócio, tipo, exclusivo. É muito sério, porque é um negócio, tipo, muito... Gente, até hoje eu não sei o que aconteceu, porque eu nunca fiz isso em toda a minha vida. Mas em 2022 aconteceu um alinhamento dos planetas e a gente voltou a morar no mesmo local. Não teve alinhamento dos planetas, a gente não acredita nessas coisas. Aí ele mostrou que ele realmente, assim, era tudo, ele tava plantando no solo e ele queria saber se o solo era fértil, entendeu? E aí a gente foi conversando, ele ficou um mês, assim, tipo, muito no meu pé ali, tipo, cara, me ver todo final de semana e dando um jeito de me encontrar e de mandar um zilhão de coisas, de presentes e mandar livros, e ele sabe que eu gosto de ler, e aí foi aquela coisa, e aí eu fiquei tipo assim, eita. Aí eu tava meio que tipo assim, pô, e agora? Agora é o momento, será que eu dou uma chance? Será que realmente, será que é pra mim só isso? Não sei o que, aí foi, entendeu? Aí 2 anos e meio depois, estamos aqui. Então é isso, meninas, às vezes falta você dar a chance aí pra esse menino que você acha que tem muito potencial, mas as condições talvez não sejam ideais, mas se ele for uma pessoa de Deus, talvez valha a pena você orar e começar a pensar com mais carinho, né? Porque vai que... Entendeu? No meu caso, foi mesmo. Claro que tem muito mais coisa envolvida aí, gente, mas aí eu me apaixonei perdidamente, ele se apaixonou perdidamente, aí foi um negócio que até hoje, olha, é uma coisa que eu não sei explicar, entendeu? No final eu descobri que ele tinha o potencial pra ser meu melhor amigo pro resto da minha vida, a gente tinha tudo a ver, a gente gosta exatamente das mesmas coisas, as coisas que eu achava que eram muito difíceis, que eram muito diferentes, de coisa de religião, coisa disso, daquilo, não sei o que, simplesmente se acertaram de uma forma que eu não consigo explicar e que eu só consigo explicar baseado em Deus, entendeu? Então é isso, em vez de vocês ficarem, não sei o que, ficar enrolando, não enrola, não faz nem eu, entendeu? Mas avalie a possibilidade aí de dar uma chance pra um cara que talvez seja muito legal e que talvez possa dar muito certo. E às vezes você tá com medo, porque eu tinha medo também, né? Tem isso, mas isso aí eu converso pra outro dia. É isso, beijo. Sempre presbiterianos, mas vamos lá. Qual o problema disso tudo? Ela estava num relacionamento, o rapaz também, ela os apresenta como muito crentes, muito certinhos, mas apesar deles estarem em relacionamentos, cada um com outra pessoa, eles continuavam flertando e tendo conversas que claramente não deveriam existir. Conversas que sabe que existia um sentimento e um desejo, pois ela mesma afirma que sempre existiu essa admiração entre eles. Isso é defraudação emocional. Isso é você não levar em consideração os sentimentos da pessoa que você está naquele momento, uma pessoa que está se dedicando a você, e você continuar falando com outro homem. Sendo que você sabe que esse homem tem interesse em você e você também tem uma inclinação a ter interesse por esse cara. Isso é uma coisa muito feia, muito ruim. É permitir que o rapaz da ocasião invista o tempo dele, os sentimentos dele, o dinheiro dele em você, porque afinal de contas, o rapaz, quando está interessado, ele dedica os recursos dele a agradar a pessoa que ele gosta. Permitiu tudo isso, se aproveitou disso, e apesar disso, não queria nada com o rapaz. O correto é não ter esse tipo de conversa, ou então não começar esse relacionamento. Se existem conversas que te aprazem, que tocam no seu coração e você gosta, ok, você tem esse direito, mas não comece uma relação. Isso é uma das piores coisas que existem dentro da igreja, porque a pessoa, ela comete atos que são moralmente reprováveis e depois diz, não, sabe isso aqui que eu conseguia?
Foi Deus que me deu. Só que ela não tá contando todo o erro aqui. Tinha um cara, lá no Rio de Janeiro, Marcelo. O Marcelo, ele tinha uma empresa de gás, né? Gás e água. E o Marcelo começou a prosperar muito. O Marcelo prosperou muito. E o Marcelo, ele era da Igreja Universal. Quantas vezes eu não vi o Marcelo dando testemunho lá na igreja de Madureira, da Universal, falando como ele prosperou financeiramente por ter participado da Fogueira Santa. Ele tinha se lançado, e o cara tava com S10 branca linda. O cara tava prosperando muito, cara. Muito. Do nada, passaram o Marcelo. Aí crivaram o malandro de tiro. Começou a ter investigações e o que se descobriu, na verdade, é que o Marcelo, ele era envolvido com todo tipo de coisa errada. Ele era envolvido com todo tipo de tráfico, o cara era todo errado. E os próprios da organização que ele participava passaram ele. O que eu quero dizer é, o Marcelo dizia pra todo mundo que era de Deus o que ele estava tendo, né? Não, é Deus que está me abençoando com essa Hilux agora que eu tenho. É Deus que me deu. Não, sabe isso aqui, ó, essas roupas, esse ouro aqui, ó, é a Fogueira Santa que me deu. Não é. Ele dizia isso como uma forma de encobrir o seu erro. Acontece em relacionamentos também. As pessoas traem a confiança dos outros. Que bom que ela acabou, né? Esse namoro, mas houve um período de erro a partir disso, da parte dela e da parte do rapaz que ela tá noiva também, com outra moça. As pessoas têm comportamentos errados. E depois dizem, não, foi Deus que me deu esse noivo, Deus que me deu essa noiva. Só que esse Deus que me deu, você fala para as pessoas que você estava conversando com o teu presente de Deus enquanto você estava se relacionando com outra pessoa, que você estava traindo a confiança de outra pessoa? Não, né? Isso é uma coisa que me incomoda profundamente e eu fico realmente muito triste, muito chateado quando eu vejo. Uma outra questão a ser apresentada é que ela ignorou esse rapaz durante todo esse tempo. Mas um dos fatores que foram tão importantes para esse processo de apaixonamento, e que ela relata isso até, tão importante que ela relata, é que ele começava a chamar ela para as pregações dele para cantar e exercer esse ministério dela. Afinal de contas, ela se formou em música, né? Os estudos mostram que um dos fatores determinantes para uma digníssima se relacionar com o homem é a percepção que essa digníssima tem da inclinação desse homem em trabalhar em favor dos sonhos dela, da carreira dela e dos objetivos seculares dela. Então, uma digníssima, ela se apaixona por um homem na medida que esse homem faz ela ascender naquilo que ela quer. Você entende isso? Se o cara favorece o desenvolvimento da carreira dela, do status dela, dos planos dela, isso é uma tendência para se apaixonar pelo homem. Foi quando você começou a dar essas oportunidades para ela, aí começa a vir, né? Não, poxa, olha, eu acho que eu tô me apaixonando. Ele tá me fazendo tão bem, né? Acho que eu tô me apaixonando por ele. É muito complicado. Se você está se relacionando com alguém, mas se sente atraído por outra pessoa, ou você corta contato com outra pessoa, ou você acaba o relacionamento, sabe? Não tem dificuldade nós entendermos isso. Não tem dificuldade. Não faça isso. Sabe, você usa outras pessoas e o que acontece? Esse tipo, como eu disse inicialmente, esse tipo de conversa que não deveria estar acontecendo, você sabe que é errado. E você não pode contar pra ninguém. Só que você está compartilhando com um cara que está errando junto com você. Isso cria aproximação e desejo para intimidade. Não estou dizendo que estiveram intimidade, mas cria o desejo, sabe? A paixão. Guardar um segredo, compartilhar um segredo que apenas vocês dois sabem e que ninguém mais pode saber, cria toda essa aproximação. E isso favorece a união de vocês. Não é legal essa história, sabe? Porque é uma história que magoou pessoas desnecessariamente. Pessoas boas. Que foram feridas sem nenhum motivo. As pessoas chamam de bênção as situações em que elas se aproveitam dos outros e saem como vitoriosas. Eu não consigo ver dessa forma. Não consigo mesmo. Mas é isso, né? Me diz o que você pensa, é o que eu acho. Mas me diz aí o que você pensa, coloque aqui nos comentários sobre como você vê essa situação. E é uma situação, deixa eu te falar uma coisa, extremamente comum na igreja. E os presbiterianos, eles têm tido um comportamento tão feio. Eu não entendo porquê, eu já fui presbiteriano.
A igreja presbiteriana americana, ela não tem mais ligação e influência na igreja brasileira. Mas a igreja presbiteriana americana hoje ordena digníssimas, tem uma aproximação muito grande com os movimentos das LGTB, uma aceitação absurda de coisas que não poderiam ter lugar. Me parece algumas vezes que a igreja brasileira, eu espero realmente que isso nunca aconteça, mas algumas vezes me parece que a igreja presbiteriana brasileira está seguindo por um caminho assim. Só estão esperando determinadas pessoas de autoridade, como Nicodemos, partirem para a glória. E a partir desse momento,